Vamos hoje falar sobre dois filmes que contam exatamente a mesma história, em que o nosso personagem acaba morrendo, mas voltando dos mortos para se vingar da sua morte e da morte da sua namorada. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O Corvo é baseado na história em quadrinhos do criador de James O'Barr, que lançou em 1989. A história em quadrinhos, a propósito, gente, é meio que baseada em alguns fatos reais da vida dele, em que a namorada dele, ele acabou perdendo ela. Então, basicamente, a gente vai acompanhar a mesma coisa, só que de um modo diferente. Na história, pelo que eu vi original do quadrinho, o Eric, ele está consertando o carro dele. E pelo que eu entendi, tá, gente? Posso estar errada, então não me xingue. Mas pelo que eu entendi, eles tentam roubar o carro, eles não conseguem, acabam assassinando ele e a namorada. Porém, na versão de 1994, nós acompanhamos o Eric sendo um músico, em que ele mora com a namorada em um bairro, assim, muito simples, que estão a todo instante tentando derrubar as casas que estão lá para construir um negócio muito maior. E a namorada dele sempre tenta defender aquele bairro, defender os moradores que estão lá. Porém, um dia acabam invadindo a casa deles e assassinando tanto ela quanto ele. Eric então acaba voltando com a ajuda de um corvo, vamos assim dizer. O corvo traz a alma dele de volta, então ele vai atrás de vingança. Esse é o básico da história e é justamente isso. Nós vamos acompanhar a história de 1994 a partir dessa história. O propósito, essa primeira versão de 1994 é com o Brandon Lee. Ele acabou falecendo nas gravações, que foi justamente a cena, bem na verdade, do começo do filme, que foi feita só no final, basicamente, em que quando eles atiram no Eric, eles achavam que não tinha nenhuma bala, mas ainda existia um, e ele acabou falecendo. É isso que a gente vai acompanhar, essa história do Corvo, essa primeira versão. Nós acompanhamos ele acaba voltando, indo atrás das pessoas que haviam matado tanto ele quanto a namorada por vingança. Nada muito, vamos dizer assim, misturado com magia negra, demônios, entende? Só basicamente o personagem do Eric, que de algum modo acabou voltando e foi atrás de vingança. Em 2024, eu acho que foi isso, 2024, lançou a nova versão do Corvo. Eu acho que foi mais como, vamos dizer assim, essa nova versão é uma história mais atualizada, mais uma releitura. Teremos sim, novamente, o personagem do Eric e da Shelley, que são os nossos protagonistas da história, porém, diferente de 1994, nós não teremos aquela garotinha que estava sempre junto deles. Então, a nossa versão é um pouco mais atual, trabalha de um modo diferente, em que nós temos o Eric, que está em uma clínica de reabilitação e acaba conhecendo a Shelley. Os dois se apaixonam, se envolvem, mas acabam morrendo os dois justamente porque a Shelley estava envolvida em uma história bem complicada. A partir daí, então, o Eric acaba voltando à vida a ponto de se vingar daqueles que assassinaram ele e a namorada. A Natalie é a mesma história, sim. Basicamente, se vocês forem ver, as histórias são exatamente igual. Nós temos esse contexto. Porém, o que divide as duas histórias é o modo como vai se desenvolver. No primeiro filme de 1994, nós vamos acompanhar uma gangue de criminosos que está tentando dominar aquele bairro porque eles querem ganhar, derrubar os prédios que estão lá, todas as casas antigas, para construir coisas, vamos assim, melhores. Enquanto o de 2024 já não é isso. Nós vamos ver, sim, existe uma gangue, mas são de pessoas com muito mais dinheiro, que controla tudo aquilo. E a diferença é que, nesse de 2024, nós temos uma ideia muito mais clara de
por que o Eric voltou, como ele voltou. Diferente, é claro, de 1994. Nós não temos uma ideia muito clara. Ele simplesmente, sim, voltou dos mortos, mas sabe-se lá como foi possível ele ter voltado aquilo. Minha mãe, pelo que ela me comentou, na verdade, eu vou ser bem sincera, essa parte eu não lembro, mas o que dá a entender é que basicamente o Eric acabou voltando nessa primeira versão, porque a menina sentia muita falta dos dois e acabou conseguindo trazer pelo menos a alma do Eric de volta. Diferente dessa nova versão em que o Eric acaba morrendo e ele ganha, vamos dizer assim, essa chance de se vingar daqueles que mataram os dois, porque as pessoas que estavam fazendo isso não deveriam estar lá, porque elas estavam cometendo atos violentos, mandando almas de inocentes, matando almas de inocentes para conseguirem o que queriam. Então eu acho que uma das diferenças grandes dos dois filmes é justamente essa parte de dar uma ideia mais clara de como o Eric voltou à vida. Por mais que sim, ok, gente, a gente sabe que o de 1994 dá aquela ideia de que ele acaba voltando. Sempre nos filmes do Corvo fala que quando uma alma morre, o Corvo leva a alma dele. Eu não lembro bem certo o que eles falavam, mas muitas vezes quando quer vingança ele acaba voltando. Porém, se você comparar os dois filmes, existem sim coisas que o primeiro é melhor do que o segundo. A questão de que assim, nós entendemos, por mais que eu não tenha lido a história do HQ, mas dá a entender que é um filme extremamente mais obscuro, uma coisa meio que assim, sombria, o que o de 1994 nos entrega. Aquela questão, aquela triste história do Eric que acaba perdendo a sua namorada Shelley para aquele grupo de criminosos e ele volta para se vingar e sempre anda na calada da noite, no escuro, para poder acabar com aquelas pessoas. Você vê um trabalho muito mais escuro, muito mais sombrio na história. Enquanto de 2024 nós acompanhamos primeiro uma história um tanto pacata, parada, de que os dois se envolvem, os dois se apaixonam, os dois ficam juntos, aquela questão de, vamos dizer assim, juras de amor, para depois, mais pro final, eu vou ser bem sincera, gente, mais pro final, para se ter uma coisa mais obscura do que é o Corvo. Eu não tô dizendo que o de 2024 foi ruim, eu gostei muito de 2024, até um ponto muito positivo desse para o de 94 é o fato da interpretação, gente. A interpretação de 1994 é muito ruim, desculpa, mas a palavra que se encaixa é essa, é ruim. Tirando, eu acho que o policial, né, que tá lá tentando entender o que está acontecendo, quem matou o Eric e a Shelley, ou como que o Eric voltou à vida e tal. Tirando ele, o resto é horrível. A interpretação é muito ruim. Enquanto esse de 2024, nós temos uma interpretação muito melhor, muito mais refinada, aquela questão de realmente interpretarem os personagens de modo assim maravilhoso. Porém, ele se perde um pouco nessa questão de entregar uma história mais macabra e obscura nesse sentido, porque nós entendemos que a história do Corvo é isso, mas, porém, apesar de tudo, no final ele nos entrega uma coisa assim, nossa, era aí que eu estava esperando. Então, eu acho que o desenvolvimento desse de 2024 foi um pouco bem mais devagar do que é o primeiro de 1994. Nós já pegamos desde o início toda aquela questão macabra, sombria, solitária, escura, porque o filme, a maior parte do tempo, é extremamente escuro, do Eric querendo a vingança, enquanto de 2024 nós temos mais uma questão de construir o personagem, e até em certos momentos parece muito que o personagem do Eric parece mais um ser tolo, entende, do que aquele vingador, vamos assim dizer, que nos entregue no de 94. Mas, como eu disse, gente, eu gostei muito do de 2024. É uma história que realmente prende todo o trabalho. Você fica esperando só naquela questão, meu Deus, quando é que eu vou ver a cena em que aparece no trailer que ele tá vestido daquele sobretudo preto, com aquela maquiagem preta e tudo, que é o que lembra o Corvo do primeiro filme. Então, assim, demora nesse sentido, mas ainda assim é interessante. Também é uma mudança de que talvez não agradem a todos,
todos o modo como ficou aquela questão daquela gangue que o Eric irá enfrentar justamente é um pouco diferente. Trouxeram para um tempo mais moderno, trabalharam algumas outras coisas, umas mudanças, a vingança dele vai ser muito mais profunda do que apenas uma questão de que a namorada havia sido morta porque ela estava tentando salvar o bairro. Ali não, ela acabou se envolvendo numa tragédia bem mais complicada que envolvia assassinato, entende? Então é interessante nesse sentido, esse modo como eles trabalharam. Fora que também o filme não ficou tão escuro, era um pouco mais fácil às vezes de enxergar do que o de 1994. E também, como eu disse, a interpretação que é 3 vezes melhor. Um outro ponto que eu gostei muito nesse filme de 2024 é a interpretação da questão da morte. O mundo em que, vamos dizer assim, mundo entre aspas, que o Eric acaba caindo antes de voltar à vida, gente. Então assim, eu achei bem interessante. Na minha opinião, avaliando de 0 a 5, o filme pra mim dá sim um 4, realmente, gente, porque o filme é bom. Por mais que muita gente massacrou, o filme não é bom e tudo, eu achei interessantíssima a história. Sim, não ficou fiel ao que é o HQ, eu acho que o primeiro é mais fiel do que esse novo, mas a história ainda prende. Nós temos uma ideia melhor desse mundo em que o Eric caiu quando morreu, uma ideia melhor, uma explicação melhor de como ele voltou à vida, a explicação até um pouco melhor de por que ele não estava morrendo, por que ele não morria, entende? Eu acho sentido, mas o que deixa ele um tanto negativo é essa questão do desenrolar da história até nos entregar o corvo que nós estamos esperando, que vimos em 1994. Aquela coisa mais fria, sombria, obscura, entende? Tomado por vingança. Mas apesar de tudo, eu ainda gostei do filme, como eu disse, de 0 a 5 eu dou um 4, porque realmente foi bom o filme, apesar de tudo. Se você ainda não assistiu e tá procurando, eu quero assistir, Nathalie, se eu não me engano, eu acho que ele tá na plataforma da Max para não alugar, tá? Eu não tenho 100% de certeza, ou na Amazon que vocês vão estar alugando. Se você conhece o HQ e já viu a primeira versão de 1994, então dá uma chance, gente, e tirem a conclusão de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu O Corvo, seja de 1994 ou de 2024, qual é a opinião de vocês? Se vocês já assistiram os dois, qual que você prefere? Ou, se você já leu o HQ, qual é a diferença entre esses dois filmes e o HQ? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!